Some say funding may be an issue. Doctors worldwide say innovative and portable care solutions are critical to providing. This is Care That Can. Care that can turn ideas into action. The ultrasound needs to be smaller. Care that can hear a problem and think, "We can fix that." Make the images clearer. Care that can innovate and collaborate. Give it Wi-Fi. Care that never rests and always ends up exactly where you need it to be. Líder em tecnologia médica e inovação em diagnósticos, a GE Healthcare acredita que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Por meio de dispositivos inteligentes, a marca trabalha para ajudar médicos a tomarem decisões mais rápidas, que impactam na vida dos pacientes. Nesta linha, a empresa desenvolveu o Wear Recon DL, inteligência artificial que veio para inovar os parâmetros da ressonância magnética e oferecer uma nova forma de cuidar. Já são quase 2.500 equipamentos instalados em hospitais e clínicas do mundo inteiro, que já atenderam quase 12 milhões de pacientes. Para falar sobre os diferenciais dessa tecnologia, convido Noé Hashimoto, gerente de novos negócios de imaging da GE Healthcare. Tudo bem, Noé? Bom dia, Ana. Prazer estar aqui com vocês. Tudo bom aí contigo? Tudo jóia também. Noé, conta pra gente, como é Recon DL funciona e o que permite melhorar a produtividade em unidades de saúde que utilizam ressonância magnética? Quais são os principais recursos que diferenciam de outras tecnologias? Maravilha, Ana. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui ao Saúde Business por abrir esse espaço para a gente conversar sobre essas tecnologias e essa que é tão rica e tão disruptiva, né? E tem nos agraciado aí com vários pontos positivos. Então, antes eu queria comentar aqui. Iniciei minha trajetória na GE como especialista de produto, né? Hoje eu atuando como gerente de novos negócios e acompanhei desde o primeiro semestre de 2021 o primeiro aparelho, né? O primeiro aparelho a receber essa tecnologia aqui. E hoje, como você já disse aí na introdução, a gente já tem mais de 12 milhões de pacientes, né? Atingimos esse marco esse ano, já escaneados com a tecnologia. Então, para a gente realmente é um marco. E é algo que vai muito de encontro com a nossa missão, né, de trazer esse cuidado com a saúde sem limites, que está endereçado desde sempre aí com o que a gente fala de medicina de precisão, que é uma tendência. E aí, eu sei que a sua pergunta foi muito relacionada à produtividade, e é uma palavra que hoje, quando você olha os principais meios e as notícias envolvendo, né, principalmente o nosso mercado Brasil, é a palavra da vez, né, produtividade. Mas em se tratando de uma empresa, né, comprometida a entregar, a fornecer tecnologia médica, a gente não pode esquecer nunca também dos outros pilares, né? Então, a velocidade, a produtividade é o primeiro, mas a gente sempre fala também em trazer imagens mais consistentes, né, que a gente permita também aos nossos parceiros, clientes, né, e aos próprios pacientes, no final, terem imagens com um quê de quantificação melhor e, obviamente, personalizado, porque cada vida é uma vida, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante. E aí, o Recon DL, como que ele funciona, né? Ele atua basicamente quando a gente tem a aquisição da imagem de ressonância magnética, né, que vai utilizar ali o próprio campo magnético e a radiofrequência, ele tem uma parte matemática onde todas essas ondas de radiofrequência, que estão ali como se fossem ondas de rádio, né, sendo recebidas por esse paciente, ele tem que se transformar numa imagem. Essa etapa de se transformar numa imagem é o que a gente chama da etapa de reconstrução. Nessa etapa, a gente atua ali com uma tecnologia de inteligência artificial que ela permite, basicamente, suprimir ruídos e artefatos de Gibbs que são inerentes a essa transformação, o que dá um ganho exponencial de sinal, o que vai permitir você reduzir tempo de maneira considerável, agregar mais resolução, se assim você quiser, e, obviamente, usar esse sinal para trazer mais qualidade. É por isso que a gente fala, e eu quis insistir nesse conceito de medicina de precisão, que a gente traz tanto esse ganho de qualidade quanto produtividade, que era algo até então, era um cobertor curto, né? Ou seja, se a pessoa quisesse ter um exame mais rápido, ela era penalizada em qualidade. E com a Recon DL, pela primeira vez, aí, desde os 40 anos que a gente tem o método de ressonância magnética, a gente consegue entregar tudo simultaneamente.
tá? Então, esse acaba sendo também um diferencial da tecnologia, né? E o outro diferencial é que ela é muito fácil de usar. E hoje, se a gente fala que a gente está super preocupado com o cuidado, a gente está preocupado como que essa inteligência artificial vai canibalizar, né? Seja os nossos empregos e tudo isso se fala muito, na verdade é que ela está sendo usada para nos deixar mais humanos, né? Porque uma vez que ela é mais fácil de ser utilizada, ela acaba trazendo mais velocidade para aquisição, que vai ser bom tanto para o paciente, fica menos tempo na máquina, quanto para o serviço que consegue ser mais produtivo, ela acaba entregando todos esses diferenciais simultaneamente. E outro ponto é, ela não depende de enviar isso para qualquer outro lugar. Então, não é um processamento que você tem que enviar dado para a nuvem, que vai te expor em termos de cibersegurança, nada disso. É algo que acontece ali no ambiente do cliente, em linha, e vai trazer todos esses ganhos de maneira simultânea, tá bom? Bacana. E toda essa tecnologia, quais são os principais benefícios que ela traz para a experiência do paciente? Ela deixa o exame mais confortável, por exemplo? Maravilha. E isso é muito legal de comentar, e a gente tem um convidado super especial que vai falar daqui a pouco, então vou deixar algumas coisas para ele, mas o que eu posso comentar é, vendo essa experiência, né, desde a implantação até agora, eu vejo o paciente como um dos melhores beneficiados em relação a tudo isso. Justamente por conta do primeiro ponto, que é assim, se o meu exame é mais curto, no final, o que a gente quer, né? Me colocando agora na cadeira de paciente, a gente quer um diagnóstico bem feito, né? Se eu vou ficar ali 1 hora, eu vou ficar 5 minutos, eu preferiria ficar 5 minutos, certo? A gente tem um monte de coisa para fazer hoje em dia, e além disso, é um ambiente que a gente sabe, por mais que você tenha eventualmente um bore amplo, tenha todo o conforto, né? Um serviço desumanizado, você não quer ficar muito tempo ali dentro. Então, quanto menos tempo você ficar ali dentro, melhor. Então, a tecnologia ela permite realmente esse tempo encurtado e com a qualidade geral. Então, acho que o paciente ele é realmente super bem agraciado aí, e a gente tem até alguns relatos de caso, né, de centros onde mediram o NPS do paciente antes e depois, e ele cresceu significativamente, atingindo a casa ali dos 86%, se eu não me engano. Então, realmente um benefício grande para o paciente. Bacana, muito obrigada por essas informações. Bom, daqui a pouco eu continuo então a conversa com você, como você falou, a gente tem um convidado, né? Agora eu convido o Dr. Alexandre Borges, que é especialista em câncer de próstata e pioneiro em ressonância magnética de próstata no Brasil, para contar como é usar o Air Recon DL na prática. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar falando com vocês. Eu vou contar um pouco do meu background. Eu sou radiologista formado há quase 30 anos e há mais de 20 anos trabalho com esse segmento da próstata. E é possível dar um exemplo muito interessante da minha experiência com essa tecnologia do Air Recon DL relacionada à próstata. Especificamente, aproveitando a introdução do Noé, a grande batalha do radiologista é sempre entre o tempo e a qualidade de imagem. Então, como já foi falado, existe essa dualidade. Se eu quero mais qualidade, eu preciso dispor de um tempo maior do paciente dentro da máquina fazendo o exame. Além desse tempo excessivo, que eventualmente pode chegar a 20, 30 minutos, o paciente precisa ficar imóvel. Isso gera um desconforto e a partir de um determinado momento, o paciente, esse desconforto é inerente a ele começar a se movimentar. E essa movimentação é horrível para a qualidade da imagem porque ela degrada a imagem, ou seja, torna a qualidade da imagem pior. Então, a tecnologia do Air Recon DL, com esse pós-processamento que é feito, permite uma redução drástica no tempo de exame, e com isso o paciente fica menos tempo na máquina e já começa ganhando não só pela satisfação do tempo curto de exame, como pela ausência, na maioria dos casos, de artefato de movimento. Se ele precisa ficar menos tempo sem se mexer, a chance dele seguir a essa orientação é muito maior. Em relação à qualidade da imagem, quando a gente fala de próstata ou de qualquer tipo de câncer, nós estamos falando na capacidade que um método tem de fazer a detecção precoce desse câncer. Então, a gente sabe que a chave para a cura de um câncer, e na próstata a gente pode falar muito bem disso,
é o diagnóstico precoce. Você diagnosticando a doença no início, você consegue tratar e curar o paciente. E o Ericondiel, além da redução do tempo, trouxe um ganho na qualidade de imagem muito grande, de tal forma que eu posso dizer, com a minha experiência de mais de 20 anos, eu fiquei de queixo caído com a qualidade da imagem que apareceu depois que essa tecnologia foi implantada. Então, qual que é o resumo? Nós temos um sistema que nos ajuda a ser mais rápido e, ao mesmo tempo, nos ajuda a ser melhores. Elimina aquela dualidade de eu ter que escolher apenas um dos dois. Aqui eu tenho a possibilidade de ter os dois ao mesmo tempo. Bacana. E eu acho que o senhor já falou um pouco, mas assim, só para deixar um pouquinho mais claro, né? Como que essa tecnologia ajuda a otimizar os processos de diagnóstico do câncer de próstata, né? Você falou de uma imagem mais clara, mais rápida. Você pode compartilhar algum exemplo prático, como foi o uso do Ericondiel, como ele foi decisivo para estabelecer o tratamento e o prognóstico? Sim, vamos lá. Qual é a rotina do exame? O exame da ressonância magnética de próstata, ela é utilizada em pacientes que têm alguma alteração do exame de sangue, que é o chamado PSA, o antígeno prostático específico, ou de toque retal, ou mesmo pacientes que têm antecedente familiar, ou seja, pai ou tio com câncer de próstata. Essas são as pessoas que são encaminhadas para fazer a ressonância de próstata. E quando a gente vai olhar para esse órgão, eu tenho que identificar nódulos, caroços na próstata ou alguma mancha suspeita que me permita identificar como uma área a ser biopsiada. Então, resumindo, a principal função da ressonância magnética de próstata, a hora que um paciente é submetido a ela, é dizer quem não precisa de uma biópsia de próstata. Essa foi a grande vantagem da ressonância. Em segundo lugar, quando esse paciente precisa de uma biópsia, eu preciso identificar com precisão onde é que essa biópsia tem que ser feita. E, na prática, a imagem de ressonância magnética, ela traz uma coisa que a gente chama de ruído, que é como se fosse uma imagem que tem um nível de granulação. E o software Ericondiel elimina essa granulação. A partir desse momento, eu tenho uma coisa chamada conspicuidade, ou seja, a capacidade de identificar onde é que está o nódulo e onde é que está o tecido normal. Então, muitos pacientes, a partir do momento que essa tecnologia começou a ser utilizada, puderam ter acesso a um exame que aumentou a precisão na identificação desses nódulos. Então, são pacientes que, a partir da utilização dessa tecnologia, já podem identificar cânceres menores. E voltando naquilo que eu falei, a partir do momento que eu identifico um câncer menor, um câncer mais precoce, a chance de cura é maior. Então, isso traz para esse universo de pacientes que precisam ser submetidos à ressonância magnética a possibilidade não só de fazer um diagnóstico precoce, mas como ter cura e, a partir daí, ter qualidade de vida, que é o que a gente mais, com a medicina de precisão, e é o que a gente mais busca, não só em tratar o paciente, em fazer um diagnóstico, mas fazer um diagnóstico que possibilite ao paciente a ter qualidade de vida. Muito bacana. Obrigada, doutor Alexandre. Aliás, aproveitar e até chamar o Noé de volta aqui para a conversa, porque acho que vocês podem os dois dar um depoimento sobre isso, né? Para a gente finalizar, quais são os aspectos de retorno sobre o investimento e economia de custos que as instituições podem esperar ao adotar a ferramenta? Eu posso falar especificamente aí em relação à próstata. Quando você tem um equipamento de ressonância magnética, você é obrigado a fazer um cálculo da necessidade de quantos exames eu preciso fazer para poder ter o retorno do meu investimento. E isso está inerentemente ligado ao tempo de cada exame. Então, eu vou pegar um exemplo do que eu consegui desenvolvendo uma sequência nova, ou seja, um exame de ressonância magnética de próstata num determinado equipamento, que é o Pioneer de 3 Tesla, uma ressonância magnética da GE. Esse exame, antes da instalação do Ericondiel, ele durava em torno
de 15 a 17 minutos, dependendo do protocolo utilizado. Quando a gente fala de protocolo, a gente fala da quantidade de imagens que eu tenho que fazer para obter o diagnóstico preciso. Então, nós saímos de 17 a 15 minutos para um tempo de exame ao redor de 5 minutos. Então, a gente reduziu para 1/3 o exame. Então, foi uma coisa disruptiva, uma redução drástica, mas que mesmo assim, em determinadas sequências, em determinadas imagens, a gente conseguiu até melhorar a qualidade da imagem. Então, isso é o que mais impacta com esse novo software. Você reduzir o tempo de exame e, a partir do momento que eu consigo colocar mais pacientes para fazer exame dentro de uma mesma janela temporal, eu tenho a diferença entre a viabilidade econômica do investimento que eu estou fazendo ou não. E hoje, com os custos em alta, com a inflação, com o dólar, cada minuto que eu consigo economizar no exame de cada paciente conta. E, puxa vida, se eu ainda puder, além da economia do tempo, melhorar a qualidade da imagem, que é o retorno do Harry Condiel, aí eu estou no mundo ideal. Perfeito. Muito obrigada. Bom, então, trazendo uma contribuição e até aproveitando do que eu aprendi e aprendo todo dia com o Dr. Alexandre, principalmente falando dessa parte de câncer de próstata, né? E o doutor, ele falou do equipamento 3 Tesla, mas ele desenvolveu um trabalho de consultoria para diversos centros de excelência aí, em diversos portfólios de imagem, né? Ele tem expertise para trabalhar do campo alto até 1,5 Tesla com super qualidade. E eu aprendi com ele, né? E até no diálogo que ele faz tão bem, tanto com os urologistas, né? Quanto com os oncologistas, o quanto que a ressonância magnética ela pode trazer de fato aí pro desfecho clínico. E aí eu concordo em tudo que ele disse, obviamente, em relação ao serviço, mas quando a gente olha de uma perspectiva até maior, né, e do apelo que a saúde tem nos feito hoje, da gente olhar o sistema como um todo, se a gente tem um diagnóstico, né, muito melhor feito, aí, doutor, depois se o senhor quiser comentar com toda a sua expertise em mais detalhes, com a ressonância magnética, você acaba trazendo para o sistema como um todo um custo menor. Então, quando a gente olha um diagnóstico bem feito, utilizando um método que, apesar de você falar, poxa, mas ressonância não é tão disponível, mas se eu tenho uma tecnologia agora onde eu consigo encurtar um tempo, né, que um exame de próstata, o doutor Alexandre foi um dos pioneiros da técnica, eu acho que talvez um dos maiores expoentes que a gente tem do método hoje, porque nasceu e nos fez alavancar isso, até a nível global. Ele realmente viu. Antes a gente fazia próstata, talvez o exame demorasse mais de hora. Hoje a gente consegue fazer isso abaixo da casa dos 10 minutos. Então isso é o acesso, sim, né? Trazendo, inclusive, ele fez estudo já com técnicas biparamétricas, onde você não precisa, de repente, utilizar contraste a todos os pacientes, né? Tem todo um rigor, onde você realmente traz mais acesso. E trazendo mais acesso, o custo do sistema baixa, e aí você tem um ganho super grandioso e o impacto em vidas de pacientes também altíssimo. Então, acho que óbvio, né? Tem entre aspas, o óbvio, que é a questão de se eu tenho um tempo mais baixo, eu faço muito mais exames, sendo muito produtivo, eu consigo trazer mais receita para o serviço, isso é ótimo, mas quando eu olho do ponto de vista geral para a saúde, eu também diminuo o custo total, porque eu tenho realmente um paciente melhor assistido, que vai ter um tratamento melhor, uma eficiência melhor, e acho que era a contribuição que eu queria trazer um pouco aqui. Vou deixar para o Dr. Alexandre aí falar os termos médicos corretos, que eu sei que eu fui muito impreciso, tá? Mas acho que é um pouco isso que eu queria contribuir. Não, vamos lá. Eu acho que você pegou muito bem esse ponto, não é? E aí, como você disse, eu tenho um carinho especial por essa área de próstata, por fazer há muito tempo, e a minha grande batalha sempre foi em trazer para o paciente a melhor qualidade de exame possível. E para finalizar, eu queria chamar a atenção da janela que o Harry Condiel abre para que pacientes do SUS, do Sistema Único de Saúde do nosso Brasil, podem ter esse exame acessível. Por quê? Como eu falei, a partir do momento que eu consigo fazer mais exames no mesmo tempo, o custo para a utilização dessa máquina permita que eu possa utilizar ela no Sistema Único de Saúde,
como já é utilizado em alguns lugares que eu dou essa consultoria de próstata. E aí abre um propósito pessoal meu, que é fazer com que a ressonância magnética de próstata, num futuro próximo, seja tão acessível quanto a mamografia para a mulher. Então a gente já tem estudos mostrando a viabilidade econômica disso acontecer na Inglaterra, que tem um sistema de saúde similar ao nosso, lá é o NHS, que é um sistema de saúde público, e eles já, pelas contas que eles fizeram, já estimam que a ressonância magnética de próstata pode ser utilizada numa escala muito maior, usada para o rastreamento, no lugar, quem sabe, do PSA. Então nós estamos numa época que esses estudos estão sendo realizados, principalmente os de viabilidade econômica, mas eu acho que essa é a grande janela para a gente trazer para a nossa realidade de SUS do Brasil. O Eric Condiel, com esse encurtamento no tempo de exame e a melhora na qualidade, eu acho que em poucos anos nós vamos estar usando a ressonância magnética de próstata, não só no ambiente privado, como no SUS, numa escala muito maior, para poder usar como rastreamento do câncer de próstata. Então, temos a mamografia na mulher e a ressonância de próstata, quem sabe, num futuro próximo, para esse rastreamento. Lembrando o seguinte, que o número de casos de câncer de próstata por ano no Brasil é igual praticamente ao número de casos de câncer de mama. Então, nós estamos falando de uma doença muito importante e vejam o que se fala de diagnóstico precoce de câncer de mama e o quanto nós podemos falar ainda de próstata. Ok. Nossa, muito obrigada os dois por essa participação. É muito legal ver a tecnologia médica da GE Healthcare ajudando a trazer inovações disruptivas, no sentido de prevenção e tratamento de uma doença tão impactante como o câncer de próstata e tantas outras, Eu acho que esse é um exemplo, A gente pôde fazer esse recorte muito bem feito aqui, mas acredito que é um exemplo de quanto isso pode impactar positivamente todo o sistema de saúde, trazendo sustentabilidade e acesso. Então, muito obrigada aos dois por essa participação, doutor Alexandre e Noé. Obrigado a vocês. Gente, eu queria agradecer demais aqui a participação, e é sempre um prazer aí estar com vocês e precisando sempre à disposição. Muito obrigada, gente. A gente fica por aqui. Até a próxima.